Olá, pessoal. Vamos fazer agora algumas questões de concurso sobre o princípio da insignificância. Auditor Fiscal 2020. Consoante o Código Penal Brasileiro e a jurisprudência consolidada do STJ, é correto afirmar que o crime de descaminho é um crime funcional contra a administração pública? Não, é um crime que o particular comete contra a administração pública. O funcionário público, ele pode até praticar esse crime, mas na sua vida privada, ele pode iludir o fisco. Não vamos esquecer que o Código Penal, ele tutela também o bem jurídico à administração pública. Ele tem um capítulo que se dedica a trazer os crimes do funcionário público praticado contra a administração pública. E um outro capítulo que traz os crimes praticados por particulares contra a administração pública. E aqui nós temos o descaminho. Então essa é falsa. B. Consiste na importação ou exportação de mercadoria proibida. Observa que ele está confundindo contrabando com descaminho. O contrabando que trata de mercadoria proibida. O descaminho trata de mercadoria permitida, mas a pessoa ilude o fisco. Então essa é falsa. C. Está previsto no mesmo dispositivo legal que trata do crime de contrabando? Essa é falsa. Isso já aconteceu no passado. Hoje não é assim. Você tem um tipo penal para contrabando e outro para descaminho. A separação ocorreu porque o contrabando é mais grave, então tem que ter uma pena mais elevada. Aqui você aplica também o princípio da proporcionalidade direcionado ao legislador. O legislador, ele separou os tipos e para o contrabando a pena é maior. D. É crime formal, razão pela qual o pagamento do tributo não enseja extinção da punibilidade. Nós ainda não estudamos isso, estas classificações de crime, mas essa aqui é verdadeira. Nós vamos aprender a diferença entre crime formal, de mera conduta, e material. E lá no artigo 107, você tem as causas de extinção da punibilidade que vamos estudar. No crime formal, você pode ter até o resultado, só que para a configuração do crime não se exige o resultado. No crime de mera conduta, você não tem resultado, porte ilegal de arma de fogo. Apenas a mera conduta de portar a arma já é o crime. Nos crimes formais, o resultado ele pode acontecer. A pessoa que tenta iludir o fisco, ela pode não conseguir fazer isso. Só que não importa. Então, mesmo se ela pagar o tributo, não estou mais iludindo o fisco, eu paguei. Não importa o resultado, porque é um crime formal. A mera ocorrência já configura o crime. É crime contra a administração pública, razão pela qual não se admite a aplicação do princípio da insignificância. Isso aqui está errado, porque você aprendeu que é possível a aplicação do princípio da insignificância no descaminho, súmula 599 do STJ. Apesar de ser um crime contra a administração pública, nós separamos os crimes praticados por funcionário público e aqueles praticados por particulares. Então você tem a súmula 599, que diz que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, mas vimos a exceção no princípio da insignificância e falamos que essa súmula aqui, ela se volta então para os crimes praticados por funcionário público. Outra questão. 2020, juiz. Em relação à tipicidade penal, correto afirmar que é excluída pelos chamados princípios da insignificância e adequação social,
ausentes, tipicidade formal e material, respectivamente. Está errado. Nós trabalhamos com a tipicidade material. Quando você fala em princípio da insignificância e adequação social, nós estamos trabalhando com a análise da ofensa ao bem jurídico, porque o tipo formal ele existe, artigo 155, artigo 129, está lá os tipos penais, artigo 33 da Lei de Droga, isso é tipicidade formal, que está ligado ao princípio da legalidade que vamos estudar. Quando você verifica uma conduta que é formalmente típica e quer saber se vai ter o crime ou não, à luz dos princípios da insignificância e adequação social, você está analisando a tipicidade no aspecto material. Outra questão. 2019, juiz substituto. Segundo o entendimento sumulado do STJ, inaplicável o princípio da insignificância. Aos crimes ambientais, já vimos que é possível aplicar o princípio da insignificância aos crimes ambientais. Só que, por se tratar de um bem jurídico supraindividual, de bastante relevância, você analisa aqui como técnica a ideia de delitos de acumulação. Você precisa fazer essa avaliação, é recorrente, é uma praxe fazer essa avaliação. Nos casos de crimes ambientais, eu dei o exemplo lá do Pantanal, do peixe pacu, aos crimes ambientais e aos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa, ser reincidente ou acusado. A reincidência não afasta a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância. E nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, de regra, é possível aplicar sim o princípio da insignificância. Quando há violência ou grave ameaça, aí você tem o roubo. Não é possível por causa que vai violar aquele requisito do STF que é de nenhuma periculosidade social. Não pode ter qualquer periculosidade social. A violência ou grave ameaça transmuta a conduta para o roubo do 157, e aí vamos ter a periculosidade social. B. Aos crimes praticados contra a criança e o adolescente, e aos crimes contra a ordem tributária. Você sabe que os crimes praticados por criança e adolescente são atos infracionais equiparados a crime, porque o menor ele é inimputável. Então você não vai ter o requisito da culpabilidade para a configuração do crime a partir da análise da estrutura analítica tripartite do crime. Você tem que ter um fato típico, antijurídico e culpável. Como o menor ele é inimputável, você não tem crime, vamos chamar de ato infracional. É possível aplicar o princípio da insignificância para atos infracionais, mas os crimes praticados contra criança e adolescente, você não tem na jurisprudência essa análise dessa possibilidade. Mas certo é que, contra a ordem tributária, existem algumas condutas previstas na lei de regência. Eu falei das obrigações acessórias, lembra? Preencher o formulário, preencher a declaração de imposto de renda, lançar os tributos nos livros, etc., para que a administração tributária possa controlar se o sujeito passivo da relação tributária, o contribuinte, está recolhendo corretamente. Então você tem lá na loja aquela maquininha do cartão de crédito, o próprio cartão de crédito já informa. Só que aquilo que é recebido em dinheiro, aí o empresário tem que ter a contabilidade para fazer todo o lançamento num sistema que hoje praticamente é eletrônico, mas não pode omitir informação. Então você tem a lei 8137 de 90, que faz a previsão dos crimes contra a ordem tributária que não se confundem com aqueles crimes que têm repercussão em um tributo da espécie contribuição social de interesse da Previdência Social. Então você tem a apropriação indébita previdenciária, a sonegação de contribuição previdenciária, o estelionato previdenciário. Nós vimos uma modificação da jurisprudência agora em 2020. Antes, era admitida a aplicação do princípio da insignificância a essas infrações com repercussão no INSS, mas hoje mudou. Eu mostrei a jurisprudência atual, bastante recente, mudando esse entendimento.
Então, antigamente, não tinha problema nenhum. Você estudava da seguinte forma: pode ter princípio da insignificância para os crimes contra a ordem tributária prevista na Lei 8.137 de 90 e também para as contribuições sociais, sonegação de contribuição previdenciária, estelionato previdenciário, apropriação indébita previdenciária. Era tranquilo, porque tudo podia. Hoje você tem que ficar atento e fazer a diferenciação para os crimes sob obrigações acessórias, contra a ordem tributária, previsto na Lei 8.137 de 90, pode, mas aqueles crimes que repercutem na Previdência não podem mais. Então, isso aqui é falsa. As contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas e aos crimes contra a administração pública. Esta aqui é a alternativa correta. A questão quer testar seu conhecimento sobre súmulas. Você tem aqui a súmula 589 do STJ e a súmula 599. São duas súmulas, 589 e 599. Contravenções penais, violência doméstica, crime, lesão corporal, vias de fato, que é uma contravenção, em âmbito doméstico contra a mulher, afasta a insignificância, súmula 589. E crimes contra a administração pública, também não é possível aplicar insignificância de regra, súmula 599. A questão não está te perguntando sobre exceção, sobre descaminho, nem sobre o crime praticado em âmbito doméstico, mas a vítima não é mulher, é homem. Aí você não está sendo perguntado sobre questões mais específicas. A violência doméstica, ela também tem previsão lá no Código Penal, no artigo 129, parágrafo 9º. Então, quando você tem violência doméstica, tem que ver quem que está na casa. Pode ser até a pessoa que trabalha na casa, a empregada. É uma situação doméstica. Pode ser também irmão com irmão. Tem que ter o quê? A situação doméstica. Mas se for mulher, aí você tem a súmula 589, que afasta a insignificância. Outras situações, sendo a pessoa vítima homem, você não tem essa previsão na súmula. Só que essa alternativa aqui, ela não está querendo testar seu conhecimento de maneira mais aprofundada. Mesma coisa com relação à súmula 599. Não falou sobre exceção, sobre o descaminho. Está perguntando sobre súmula, na literalidade. Mas para você ficar com mais segurança na hora de resolver a prova, vai vendo as outras alternativas. Aqui, por exemplo, outras alternativas têm erro bastante estampado, bastante claro. Aí você tem certeza que a correta é a C. Olha a D, que também é falsa. Aos crimes de licitações. Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. A lei de licitações é uma lei à parte. Entretanto, é um crime contra a administração pública. Então, também você não aplica a insignificância. Então, aqui, tudo bem, está correto. Agora, com relação ao GCRIM, não tem essa previsão. Você também aplica o princípio da insignificância às infrações de menor potencial ofensivo. Você aplica até para ato infracional. Então, não vai aplicar para infrações de menor potencial ofensivo? Não faz sentido. Essa é errada. Letra E também é falsa. Aos crimes de violação de direito autoral. Aqui está correto. CD pirata não tem chance, não vai aplicar o princípio da insignificância. Mas aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, tem previsão. Essa aqui está errada também, porque eu mostrei jurisprudência para vocês sobre a posse de arma de fogo e foi sim aplicado o princípio da insignificância. Você tem posse e você tem porte. O posse é você ter a arma em casa ou no seu estabelecimento comercial. O porte é você andar na rua. O porte, ele denota periculosidade social. A partir do momento que você está com uma arma na rua, o perigo é muito grande. Alguém pode morrer. Em casa, o perigo é menor. Você tem em casa ou no estabelecimento comercial, denota que você quer se proteger, o risco é menor. Então, houve sim um caso em que se aplicou o princípio da insignificância para a posse. A arma era de uso permitido, porque se fosse arma de uso restrito, aí já é um crime
hediondo é mais grave. Então foi analisado critérios e, à luz do caso concreto, o tribunal aplicou sim o princípio da insignificância. Então aqui está querendo testar o seu conhecimento sobre casuística. Está errado. Outra questão, advogado 2019. De acordo com o entendimento do STF e do STJ, para a incidência do princípio da insignificância, a conduta do agente deve estar acompanhada dos seguintes requisitos, exceto mínima onerosidade, sem sentido isso. Inexpressividade da lesão jurídica, correto. Ausência de periculosidade social da ação. Mínima ofensividade da conduta, reduzindo o grau de reprovabilidade do comportamento. Cobrou aqui a literalidade dos requisitos que são fixados pelo STF. Então essa aqui é a falsa. 2019, juiz. O princípio da insignificância, que defende a não intervenção do direito penal para coibir ações típicas que causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, é afastado pela jurisprudência do STJ por sua súmula 599 em relação aos crimes praticados contra as mulheres ou em condição de violência de gênero. Olha que essa letra A ela se refere, entre aspas, à súmula 589 e não à súmula 599. Só que faltou aqui a condição da violência ser doméstica. Então, se não há violência doméstica, aí a súmula 589 não traz essa hipótese. O que tem a ver aqui com a súmula 589 é contravenção penal, violência contra a mulher, valendo-se de relação doméstica. Contra o meio ambiente, está errado porque é admitido o princípio da insignificância aos crimes contra o meio ambiente e não tem nada a ver com a súmula 599. A súmula 599 trata dos crimes contra a administração pública. Crime contra criança e adolescente, nós não temos jurisprudência nesse sentido, só que também o crime contra criança e adolescente não tem nada a ver com a súmula 599. Então, essa questão aqui, prova para juiz. Quer saber se você conhece súmula. Portanto, a questão correta é a letra C. Crimes contra a administração pública. Infração de menor potencial ofensivo. Não tem nenhum prejuízo aqui para a aplicação do princípio da insignificância. Assistente social 2019. João subtrai para si um pacote de bolachas no valor de R$10 de um supermercado e o fato se encaixa formalmente no crime de furto, 155 do Código Penal. Em virtude da inexpressividade da lesão causada ao patrimônio da vítima e pelo desvalor da conduta, incide o princípio da insignificância, que tem sido aceito pela doutrina e por algumas decisões judiciais como excludente de punibilidade? Não. Você tem na análise do crime o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. A punibilidade estaria aqui numa quarta coluna. Aí nós teríamos uma teoria analítica quadripartite do crime. Só que essa teoria ela não é aceita de maneira majoritária. Nós paramos aqui. Então, se você analisou que o fato é típico, antijurídico e culpável, aí tem crime. Se vamos ter a extinção da punibilidade, aí é outra coisa. Você vai analisar o artigo 107 depois. Então você afasta pelo princípio da insignificância a culpabilidade? Também não. A ilicitude formal? Não. Você tem no fato típico a tipicidade formal e a tipicidade material. Se a conduta se enquadra no 155, você tem a tipicidade formal. A executividade não faz o menor sentido, então está aqui a resposta correta, tipicidade material. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, fazer uma pausa e vamos continuar na próxima aula com mais questões sobre o princípio da insignificância. Até lá, um abraço.